Fala, Nutris! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos aqui resolver, né, um bloco de questões da banca Consupan, tá? Banca essa que está sendo responsável pela organização de diversos concursos aqui da nossa área que estão com editais abertos, né? Como no caso do concurso de Pacatuba, de Pindoretama, de Guaraciaba, tá certo? Então, gente, essa live vai te servir para maratonar, para detonar essa banca, seja em qual concurso, em qual cidade ela for abrir edital, tá? Então, vamos ficar aqui comigo que vai ser, ó, belezinha. Então, vamos lá, tá? Eu fiz um levantamento, tá, da frequência de cobrança dos temas pela Consupan nos últimos 10 anos, tá certo? Então, os assuntos nos quais nós vamos conversar nessa aula são esses: os nutrientes, as definições, as classificações e suas respectivas funções. Posteriormente, nós vamos conversar também sobre nutrição e fibras, né? A alimentação nas diferentes fases da vida. Nós vamos conversar também sobre avaliação nutricional, nutrição e dietética e alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais, tá? O bloco tinha mais temas, mais tópicos, só que nos últimos 10 anos, pelo levantamento feito, não existiu cobrança dessas questões, desses assuntos, né, nas provas da Consupan. Então a gente vê que o tópico que lidera, né, dentro desse bloco é nutrientes, né, e de fato quando você vai pegar ali algumas questões da banca Consupan, você vê que eles gostam muito de cobrar essa nutriçãozinha básica aqui, né? O professor Kilder aborda muito aí nos módulos, nos cursos que nós temos aqui dentro do curso MS, os nutrientes, as suas definições, as classificações, suas funções, seus metabolismos, né? Então, isso aqui é uma amostra, gente, de 100 questões, tá certo? Foi cobrada mais ou menos 25 vezes, né? É o que lidera aí, né? Seguido de nutrição e dietética, tá? Nutrição e dietética e alimentação das diferentes fases da vida, tá? Vem seguindo aí esses dois. Posteriormente, nós temos a avaliação nutricional em terceiro, tá? Terceiro, quarto, entenda como quiser. E depois nós temos nutrição e fibras, tá? E alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais. Então, vale muito a pena vocês focarem bastante aqui, né, nos nutrientes, né? Dedicar um pouco tempo mais de estudo nessa temática, né? E alimentação das diferentes fases da vida. Dá uma olhada bem especial aqui para nutrição, tá? Nutrição materno-infantil. É um tópico dentro da disciplina de alimentação das diferentes fases da vida, muito cobrado, tá? Então vocês prestem bastante atenção nele, tá bom? Então, tendo como base isso aqui, vamos resolver as nossas questões da banca Consupan, tá certo? Nossa primeira questão é essa aqui, de 2023, que traz o seguinte pra gente: os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir e devem fazer parte da alimentação diária. Vocês sabem que os aminoácidos são divididos em aminoácidos não essenciais, né, que são aqueles que nós conseguimos produzir, e os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o organismo não consegue produzir e, portanto, a nossa dieta deve contemplar esses aminoácidos, tá? São encontrados em maior quantidade em alimentos de origem animal e vegetal ricos em proteína, tendo como benefícios específicos que vão desde efeito anti-inflamatório, antiviral e antioxidante,
a atuação na formação de neurotransmissores, como a serotonina, hormônio do bem-estar, né? Isso só reforça o quanto esses nutrientes são necessários para o organismo humano, devendo fazer parte da dieta de todos os indivíduos. Desse modo, assinale a alternativa que contém somente os aminoácidos essenciais, que são denominados de aminoácidos essenciais de cadeia ramificada, tá? Que são aqueles que são metabolizados no músculo. Professor, eu não sei. Tem uma siglazinha. Essa aqui é uma questão, gente, que você só vai aprender. E a banca Consulpan adora essas questões aqui de aminoácidos essenciais, não essenciais, tá certo? Mas ela facilitou aqui pra gente trazendo os aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Tem uma siglazinha que eu decorei isso na época da faculdade que me ajuda a identificar os aminoácidos de cadeia não ramificada, que é a sigla LIVE. LIVE, né? Lembra das lives aí da pandemia, as lives nos concursos, tudo isso, né? Essa sigla LIVE, ela diz que L é referente a leucina, tá certo? Leucina. Esse I é referente a isoleucina. E o V é referente à valina. Portanto, nosso gabarito é o item C. Os aminoácidos de cadeia ramificada são os aminoácidos livres. Leucina, isoleucina e valina, tá? Então já anota isso aí, tá? No seu caderninho, aí onde você... Eu já falei para vocês. Resolução de questões, ele é um processo de estudo ativo, tá? Você não vai ficar só me olhando aqui e resolver umas questões. A partir do momento que você perceber que está de braço cruzado, olhando para a tela, sem ter um estudo ativo dessa resolução de questões, você para, dá uma respirada, você volta e inicia novamente, tá? Mas já deixa anotado aí, ó, os aminoácidos de cadeia ramificada, siglazinha livre, já elimina esses três aí, porque você já, ó, decorou. Leucina, isoleucina e valina, tá certo? Questão muito facinha. Vamos responder agora a questão de número 2. Tá, de 2019, ela traz o seguinte para a gente. Em relação aos carboidratos, analise os itens abaixo. Né, o item 1 aqui, a fórmula empírica que representa os carboidratos é o CH2O. Os carboidratos podem variar de açúcar simples, com 3 a 7 átomos de carbono, até polímeros muito complexos. 3. São polímeros complexos caracterizados pela presença de carbono, de hidrogênio e oxigênio. E contém nitrogênio em sua estrutura química. Quase todas contêm enxofre e algumas contêm fósforo, ferro, zinco e cobre. 4. As principais funções dos carboidratos são energéticas, né, de manutenção de glicemia, de reserva alimentar, né, principalmente na forma de amido e de glicogênio hepático e muscular, ação poupadora de proteína, efeito anticetogênico, fonte energética para o sistema nervoso central, né, ali sendo o sistema nervoso central responsável por consumir mais ou menos 140 gramas de glicose por dia, né. Tem função estrutural, né, dos insetos e celulose, né, estrutura mais vegetal, e função genética, como nas vias das pentoses fosfato. 5. Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos e polissacarídeos, né? E aí, né, vamos ler aqui, ó. Observem que o padrão de cobrança aqui, né, da Consulpan, quando ela traz esses itens, ela traz de uma maneira diferente do qual nós estamos acostumados. Né? Nós estamos acostumados ali, o primeiro item está correto, o 1 e 2 está correto, né? O 1 está correto, né? Traz isso. Só que ela traz aqui na forma do incorreto, ó, incorreto. E ela mistura, né? E isso aqui estão corretos. Isso aqui dá um nozinho na cabeça, tá? Então o que você tem que analisar aqui, é difícil trabalhar a eliminação nesse tipo de questão, né? Pelo menos eu não parei para pensar ainda na forma na qual nós podemos trabalhar a eliminação aqui. E de fato nós vamos ter que analisar item por item. Bom, vamos lá, né? O item 1 está correto, tá? Deixa eu ver aqui, está correto, essa é a fórmula que representa os carboidratos. O item 2, carboidratos podem variar de açúcar simples, com 3 a 7 átomos de carbono, até polímeros muito complexos. Isso aqui também é uma afirmação correta, vocês já sabem disso, tá? O item 3, são polímeros complexos, caracterizados pela presença de carbono, hidrogênio e oxigênio, e contém nitrogênio, tá? Isso aqui, gente, é o seguinte, pode conter nitrogênio, tá? Da mesma forma que pode conter fósforo e pode conter enxofre, tá? Que nem tem aqui, tá aqui enxofre, tá?
fala aqui quase todas, né? Só que ele coloca o nitrogênio como se fosse algo ali, né, natural da estrutura. E não é assim, né? Pode conter nitrogênio, fósforo ou enxofre. Então o item 3, ele está incorreto, tá? Está incorreto. Então a gente marca um xizinho aqui. 4. As principais funções dos carboidratos são energéticas, né? A gente sabe que o carboidrato tem essa função, né, de promover energia através do glicogênio hepático e muscular, principalmente do glicogênio muscular. Manutenção da glicemia, afinal de contas, quando você come um carboidrato e ele é metabolizado, é que a gente vai ter a glicemia ali, né, em níveis normais, claro, se não existir nenhuma resistência à ação da insulina, coisas desse tipo. De reserva alimentar, muito bem lembrado, de amido, principalmente glicogênio, né? Glicogênio esse, exclusivamente de reserva, a gente fala de glicogênio muscular. Ação poupadora de proteína, exatamente. Né? Quando você tem um glicogênio muscular adequado, uma glicemia basal adequada, tá? A gente evita um processo chamado de gliconeogênese, tá? Que é a formação de glicemia a partir de glicose, a partir de outros compostos que não são os carboidratos. Tá? Nesse caso, principalmente proteínas, tá? Então, é quebrado proteína muscular para que seja formada glicose, porque não pode faltar glicose na corrente sanguínea por conta do nosso sistema nervoso central, tá? Portanto, ela é anticetogênica também, tá? Tem função estrutural e genética, beleza? Então, isso aqui está correto. Os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos e polissacarídeos. Não, isso aqui está errado. Não existe essa classificação de trissacarídeos. A gente tem os monossacarídeos, disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, tá? Então, portanto, nós temos aqui o item 3 errado, né? E o item 5 errado, tá? E o item 5 errado. Portanto, o nosso gabarito é a letra D, é a letra C. Eu ia falar que era a letra D número C. Aí fica complicado, né, gente? Questãozinha de número 3, questão também recente, de 2019. Né? As proteínas são chamadas de nutrientes construtores, pois são responsáveis pela formação dos músculos e tecidos, tais como pele, olhos, nervos, glândulas e outras estruturas, além de regularem outras funções importantes no nosso corpo. São consideradas proteínas estruturais, né? Aí traz aqui as alternativas, proteínas, né, estruturais. Queratina, esclerotina e elastina. B, hemoglobina e hemocianina. C, caseína, ferritina e zeína. Item D, insulina e corticotropina, né? Então ela quer aqui as proteínas estruturais. Então vamos lá aqui de baixo para cima. Insulina e corticotropina são proteínas, né, hormonais ou reguladoras, tá? Insulina ali sendo aquele hormônio, né? Que a gente já isso aí para você que é nutricionista já tá bem estruturado na sua cabeça. O item C, caseína, ferritina e zeína, elas são de reserva, tá? Proteínas de reserva. Né? Hemoglobina e hemocianina são de transporte, tá? Vocês sabem muito bem disso. Portanto, só nos restou o item A, queratina, esclerotina e elastina, sendo consideradas nossas proteínas estruturais. Gente, eu sei que, né, a gente está acostumado a resolver diversas questões de concurso e é uma questão meio estranha, né? Mas esse é o padrão da Consulpan quando ela vai cobrar aquela questão de nutrientes, né? Aquela nutrição básica que a maioria das pessoas elas dão uma olhada muito rasa, né, nessa temática, tá? Mas vale muito a pena você se aprofundar de fato nesse assunto se a sua banca de concurso que você vai fazer for a Consulpan, tá? Então, maratone as aulas do professor Kildare, que ele traz muito essa temática aí pra gente, tá? Dito isto, vamos beber água e resolver a questão de número 4. Que traz o seguinte pra gente. As biomoléculas são polímeros químicos formados pelas ligações de unidades monoméricas, as quais possuem importância biológica. Diante disso, relacione corretamente alguns tipos de biomoléculas, né, substâncias com suas respectivas funções ou características, tá? Então nós temos aqui
a gente vai meio que dizer, né, nessa questão aqui, qual a função do lipídio, da enzima, dos polissacarídeos e do amido, tá? Então nós temos aqui, formado por ligação glicosídica. Gente, o que é formado por ligação glicosídica? Um lipídio, um enzima, um polissacarídeo, um amido? E aí, né? E aí, né? É óbvio que é o polissacarídeo, né? São formados por ligações glicosídicas. Um polímero natural, gente, é o amido. Polissacarídeos, o amido, né? É o amido. Catalisador. Né? O que é um catalisador? Sabe a enzima, né? Catalisa ali algumas ações do nosso corpo. Ó, então a gente já tem aqui a sequência de 3, 4 e 2, tá? E com essa sequenciazinha aqui, a gente já, na verdade, né? Até aqui, ó, com essas duas aqui, a gente já conseguia matar o nosso gabarito. Tá? 3 e 4. Você vê aqui, ó, 1 e 2, tá errado. 4 e 2, tá errado. 3 e 2, tá errado. 2 e 4, tá errado. Né? Então, nosso gabarito é o item E. 3, 4, 2 e 1. Tá? Ah, reserva energética, né? Os lipídios. Já, Caio, mas você acabou de dizer lá no slide anterior que os carboidratos, eles têm função de energia, promover energia. De fato tem, tá? E também é uma reserva energética ali através do glicogênio muscular. Mas os lipídios também são, tá? Os lipídios também são. E nós estamos falando aqui de polissacarídeos, tá? Polissacarídeo, ele não vai fornecer energia diretamente. Ele precisa ser metabolizado, precisa ser absorvido, tudo isso, tá? Lembra que a gente absorve monossacarídeos, tá certo? Então, os lipídios, a gente sabe que, né, os lipídios em excesso, tá? Eles são armazenados no nosso tecido adiposo e quando nós precisamos de promover energia, ter energia, né, eles são quebrados, oxidados, para que a gente tenha energia, tá? Então, é dessa forma que nós estamos conversando. Então, questão de número 5 traz o seguinte pra gente. Questãozinha de fibras. As fibras dietéticas são componentes vegetais intactos que não são digeridos pelas enzimas gastrointestinais. As fibras funcionais referem-se aos carboidratos não digeridos que foram extraídos ou produzidos a partir de vegetais. Ambos os tipos de fibras têm funções fisiológicas benéficas no trato gastrointestinal e na redução do risco de doenças. Tá? Tendo em vista isso, marque a alternativa correta. Item de letra A. As gomas, fibras mais solúveis encontradas no trigo integral, farelos e vegetais, têm como principal função o aumento da capacidade de retenção de água, aumentando assim o volume fecal e diminuindo o tempo de trânsito intestinal. Gente, vai aumentar a capacidade de retenção. Aumentar o volume fecal, ele não vai diminuir o tempo de trânsito intestinal, não. Ele vai aumentar o tempo de trânsito intestinal, né? Vai demorar mais pelo trato digestivo, tá certo? Diminuir o tempo de trânsito é acelerar ali o cocô, né? As fezes. Agora, aumentar o tempo de trânsito intestinal, eu estou retardando esse processo, tá? Estou retardando esse processo de fezes, de cocô, tá? Item B, a celulose, fibra menos solúvel encontrada na aveia, nos legumes e cevada, tem como principal função a formação de gel, diminuindo o esvaziamento gástrico. Gente, a celulose, ela é insolúvel, portanto, ela não forma gel, tá? Então, A, errado, B, errado. C, as pectinas, fibras mais solúveis encontradas na maçã, morango e frutas cítricas, têm como principal função o aumento da capacidade de retenção de água, aumentando assim o volume fecal e diminuindo o tempo de trânsito intestinal. Mais uma vez, né, ela aumenta o tempo de trânsito intestinal e não diminui. Então, item C, errado também.
Então só nos resta o item D, onde diz que nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. Que vergonha. Que vergonha. Questãozinha de número 6, né? Questão ainda sobre o assunto de fibras, né? Os prebióticos, probióticos, tudo isso, tá? Geralmente vem juntos, né, esses assuntos. Os prebióticos são definidos como carboidratos, principalmente fibras, não digeríveis, que estimulam o crescimento e ou a atividade de bactérias desejáveis do intestino, as bactérias probióticas, como nós chamamos, trazendo benefício à saúde do indivíduo. Desse modo, são considerados pré-bióticos. Então, tendo em vista aqui, pessoal, o seguinte, pré-biótico, eles são fibras, tá? Desculpa a caligrafia, mas é porque as canetinhas aqui não estão funcionando. Eu estou desenhando no mouse. E os probióticos, né, são micro-organismos. São micro-organismos, tá? Então, frutoligosacarídeos até que é fibra sim, tá? A gente pode considerar ele como um pré-biótico. Só que o leite fermentado, ele possui em sua composição lactobacilos, né? Portanto, o leite fermentado, ele tem mais atividade ali probiótica, né? Tem micro-organismos aqui, tá? Então o item A está errado. Da mesma forma, o item B, tá? A inulina, ok, ela é um pré-biótico. Porém, o iogurte, ele é, né, um probiótico. Tem micro-organismos ali, os lactobacilos, né? E a gente considera ele como um probiótico. Aqui o item C a gente nem se fala, né? O lactobacillus acidófilos e o bifidobactério são micro-organismos, portanto, os probióticos. Então a questão quer pré-bióticos. E se ela quer prebióticos, a gente tem aqui a inulina, tá? E os frutoligosacarídeos, tá? Que são dois exemplos ali, pessoal, bem conhecidos de pré-bióticos, ok? Questãozinha bem fácil, tá? Exige só um pouquinho de raciocínio. Você percebe que a Consulpan, ao mesmo tempo que ela tem um padrão de questões meio variado, né? Às vezes ela costuma, em determinados assuntos, ser mais reta e direta, tá? Ser mais reta e direta. No caso dessa questão aqui, bem reta e bem direta. Agora, olha essa questão aqui, como ela é bem mais trabalhada, né? Como ela traz bem mais informações, traz um texto maior, né? Então a gente não pode dizer que a Consulpan ela tem um perfil único de cobrança. Infelizmente não, tá? Ela trabalha questões dos mais variados estilos, tá? Questões grandes, questões pequenas, questões com muita informação, questões diretas, questões mais indiretas, tá certo? Mas em todas elas existe um padrão de que você precisa ter um raciocínio. É claro que a gente viu ali no começo dos nutrientes um pouquinho de questões mais decorebas, mas essa questão aqui, essa anterior que a gente respondeu, essa aqui também, tá? Essa aqui exige só um pouco mais de raciocínio, tá? Você raciocinar um pouco, ver se você não entrou em contato com aquele assunto, mas se você parar para raciocinar um pouco, você vai conseguir resolver a questão. Então a questão de número 7 traz o seguinte pra gente. A literatura é divergente quanto às repercussões da dieta vegetariana sobre a saúde. Vários estudos ressaltam que as implicações nutricionais dessas dietas sobre os momentos fisiológicos de indivíduo ou populações tanto podem ser positivos quanto negativos. Vale assinalar ainda que é difícil desvincular os efeitos sobre a saúde em consequência exclusivamente dos hábitos alimentares, pois além da dieta, vários fatores relacionados ao estilo de vida atuam sobre o estado nutricional e a saúde de vegetarianos e onívoros. Entretanto, acredita que a dieta seja, provavelmente, o mais importante componente do estilo de vida e conferir menores riscos quanto à prevenção de doenças não transmissíveis. Sobre o tema, analise os itens a seguir. Vamos analisá-los. Então, 1. As dietas vegetarianas têm sido indicadas como alternativa não farmacológica no manejo das dislipidemias. Isso, gente, é uma verdade. É uma verdade, tá certo? É verdade isso, apesar de, ó,
Olha o que a questão fala aqui, você toma muito cuidado. Ela não está falando para você substituir o manejo farmacológico pela dieta vegetariana. Mas quando existir a não necessidade do uso dos fármacos, as dietas vegetarianas elas trazem esse benefício, tá? Então o item 1 está correto. Vamos ver aqui. 2. Ainda não há evidência de que essas dietas são efetivas na redução dos níveis séricos de colesterol total, de lipoproteínas de baixa densidade, de LDL colesterol, de lipoproteína de alta densidade e não lipoproteínas de alta densidade, né, que é o não HDL colesterol. Isso está incorreto, tá, gente? Existe sim evidência, tá, que essas dietas são efetivas na redução desses parâmetros aqui no que diz respeito de saúde cardiovascular. Beleza? Então, 2 está incorreto. 3. Todos os tipos de vegetarianos têm como semelhança a retirada da carne da alimentação e, por consequência, apresentam um menor consumo de proteína animal, de colesterol e de gorduras saturadas. Verdade. Verdade, tá? Todo tipo de vegetariano, ele costuma retirar carne da alimentação, tá? A gente sabe que carne, principalmente as carnes vermelhas, né? Vem ali com muita gordura saturada, então eles apresentam de fato um menor consumo de proteína animal, obviamente, né? Que eles são vegetarianos, consequentemente de colesterol e de gorduras saturadas. Isso aqui tá correto, tá? 4. O indivíduo denominado vegano é aquele que adota o vegetarianismo estrito no âmbito da alimentação, mas que utiliza produtos de origem animal para outros fins, incluindo higiene, vestuário, entre outros. Isso aqui está extremamente errado. O vegano, né? O vegano, aquele vegano estrito, né? O vegetarianismo estrito, ele não utiliza produtos de origem animal para nada, tá? Nem para usar, nem para comer, nem para vestir, nada, tá? Isso aqui está errado. Então a gente tem 2 itens incorretos, né? Então aqui, ó, existem 2 itens incorretos, nosso gabarito, tá? Os outros aqui falam um item incorreto, 3 itens incorretos, não existem itens incorretos. Gente, olha esse padrão aqui de cobrança da Conspan. Ele quer o incorreto, né? Às vezes ele mistura, às vezes ele quer o incorreto, quer o correto. Então, muito cuidado quando você for responder essas questões da Consulpan, dessas questões aqui de marcação de múltipla escolha. Você tome muito cuidado, para não se confundir. Questão de número 8 traz o seguinte pra gente. A dieta vegetariana pode ser subdividida em diversas categorias, ok? Cada um com suas características específicas. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma dieta lacto-vegetariana? Dieta que exclui carne vermelha, mas permite o consumo de frango e peixe. B. Gente, uma dieta que exclui carne vermelha, mas permite o consumo de frango e peixe, a gente não tá falando de um vegetariano aqui não, tá? Olha a proteína de origem animal aqui, né? Frango e peixe. Esse cara aqui, muito provavelmente, ele está numa transição, né? Está numa transição, mas não tem nada a ver não. Dieta que exclui todos os tipos de carne, mas permite o consumo de ovos e laticínios. É essa, gente. Tá? Até porque as outras aqui falam, dieta que exclui todos os produtos de origem animal, incluindo laticínios, ovo e mel, não é uma dieta lacto-vegetariana. Dieta que exclui carne, ovos, produtos lácteos, vai permitir o consumo de mel. Nada a ver, tá? Olha aqui, dieta lacto-vegetariana. Tem que ter os lácteos, tá certo? Tem que ter os lácteos. Beleza? Vamos lá. Questão de número 9 traz o seguinte aqui pra gente. Mais uma vez, olha aqui, né? Às vezes ela varia, uma coisa mais complexa, uma coisa mais simples. A questão aqui não tem nem muito que a gente debater. É pay buff, né? Considerando os desafios nutricionais enfrentados por indivíduos que seguem uma dieta vegetariana estrita, qual dos nutrientes que está abaixo é mais crítico em relação à sua obtenção exclusivamente por fontes vegetais? A vitamina C, proteína, vitamina B12, fibras alimentares. Gente, fibra você encontra ali, né? Vasto nas fontes vegetais. Proteína, você tem as proteínas de origem vegetal, né? E aí a gente tem a questão de disponibilidade, etc. Mas são proteínas de qualidade. Vitamina C, chupa uma laranja, né? O vegano pode comer isso, tá? Mas agora a vitamina B12, que tá principalmente nas carnes, principalmente as carnes vermelhas, de fato esse indivíduo pode ter uma deficiência e é necessário a suplementação, a adequação através, né, de outras formas. Questão de número 10.
Vamos aqui responder então a questão de número 10, tá certo? Ela traz o seguinte pra gente, ela traz uma definição. Então observem aqui, né, que o padrão varia muito. Aqui já é uma questão simples, rápida e direta. Fácil, tá? Mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso, como os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a respiração e a manutenção da temperatura corporal. É a definição de taxa metabólica inicial. Esse termo não existe. Taxa metabólica visceral é outro termo que não existe. A gente tem gordura visceral, mas taxa metabólica visceral é um termo inexistente na nutrição. Taxa metabólica basal, né, gente? Vocês estão cansados de saber disso aí na sala de aula. Toda vez que o professor vai explicar, que vai adentrar o assunto de avaliação nutricional, que ele traz o conceito de taxa metabólica basal, todo professor sério fala isso. Gente, é o mínimo que o seu corpo precisa de energia para manter as funções do organismo, tá? Se você se manter vivo, tá? Essa, com certeza, é uma explicação clássica que você dá ao seu paciente quando você atende ele a primeira vez, tá? Taxa metabólica indutora também é outro termo inexistente. Questão de número 11, né, traz o seguinte pra gente. A avaliação das pregas cutâneas deve ser feita com cuidado, uma vez que existe grande variabilidade inter e intraavaliador. Tá? Então deve existir um padrão na hora de você avaliar nutricionalmente seu paciente por pregas cutâneas, tá? Óbvio, isso pode variar de equipamento para equipamento, pode ter uma variação de avaliador para avaliador, né? Então, tipo assim, você pega uma avaliação do personal, uma avaliação do nutricionista, vai dar uma diferença. São avaliadores diferentes, técnicas diferentes, instrumentos diferentes. Então, pelo menos eu, na minha prática clínica, eu gosto de escolher somente, já chegou para mim com a avaliação do personal, vamos seguir aqui a avaliação do personal para não ter essa variação, tá? Portanto, deve haver padronização dos procedimentos e treinamentos dos avaliadores. Exatamente o que a gente acabou de conversar. As pregas cutâneas em um mesmo paciente devem ser medidas sempre pelo mesmo avaliador. Em algumas situações, como na obesidade mórbida e no edema, essas medidas não são fidedignas, né? Você imagine pincelar um obeso mórbido, não tem como, não tem equipamento para isso, tá? Se todos esses fatores forem considerados, é possível aumentar a exatidão e a fidedignidade das medidas de prega cutânea na avaliação da reserva de gordura corporal dos indivíduos, em diversas situações. Entre as orientações gerais para a aferição das pregas cutâneas, não está, tá? Então ela quer uma orientação geral para a aferição das pregas cutâneas, tá? Porém, quer, dentre as informações aqui, o que está incorreto entre essas orientações. Segurar a prega formada pela pele e pelo tecido adiposo com o dedo polegar e indicador da mão esquerda a 1 centímetro do ponto marcado, tá? Então é uma técnica correta, né? Você puxa aqui, né? Junto com o dedão e o polegar, você puxa, dobra e pincela 1 centímetro abaixo, certo? 1 centímetro abaixo se você pincelar assim, se você aqui é bem mais confortável você pincelar aqui e fazer essa aferição, tá? Isso aqui tá correto. Identificar e marcar o local a ser medido, correto, né? Tem nutricionista que já tá no feeling, né? Que já vai lá direto, pá, mas tem aqueles ainda inexperientes que primeiro fazem a demarcação dos pontos antropométricos, até acho legal, acho bacana, né? Dividir o padrão da avaliação nutricional, né? Mas às vezes tem paciente que não gosta de ser marcado, né? Tudo isso. A leitura deve ser realizada no milímetro mais próximo, em cerca de 2 a 3 segundos. Corretíssimo. Medir uma única vez a cada aferição para evitar distorções. Na verdade, né? A recomendação é que você faça a medição até em 3 vezes, né? Para conferir, para evitar distorção, né? Se der valores diferentes ali, você faz uma média, tá certo? Você faz uma média. Perfeito? Gabarito item D. Saiu meio de corte aqui, tá? Mas item D, o nosso gabarito. Questão de número 11, traz aqui para... Questão de número 11 não, questão de número 12, pessoal. Né? Temáticazinha de nutrição nos ciclos da vida, né? E nutrição dietética. O atendimento nutricional ao idoso requer um olhar diferenciado, tanto na avaliação como na conduta nutricional. Nesse contexto, vamos analisar as afirmativas a seguir. Item 1. A velhice pode ser considerada uma das fases da vida com maior risco nutricional.
Isso é uma verdade. A gente sabe que os idosos, devido a N questões, polifarmácia, né, múltiplas comorbidades, inatividade física, N coisas, eles são indivíduos que têm um maior risco nutricional, tá certo? Por conta de interação droga-nutriente, ingestão insuficiente, diminuição da taxa metabólica basal, né? Porque os idosos apresentam, em geral, um aumento da atividade metabólica e redução na ingestão de alimentos. Sobre essas duas afirmativas, é correto afirmar que, né, a primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda é uma afirmativa falsa, gente. Né? Porque não existe esse aumento da atividade metabólica, não. Existe uma redução da atividade metabólica nesse idoso, tá? Redução da ingestão de alimentos pode ocorrer, tá? Mas não é uma regra, tá? Então, não é uma regra. Então, essa segunda afirmação aqui é falsa, tá certo? É falsa, ela não existe. Mas, de fato, a velhice, ela é considerada uma das fases de maior risco à saúde deste idoso. Beleza? Questão de número 13. Olha aqui, ó, questão já maior, né? Questão já maior, vai exigir da gente um pouco mais de atenção aqui aos detalhes, tá certo? Os cuidados nutricionais com a mulher grávida merecem uma atenção especial e constante no sentido de fazer jus à nobreza dessa situação fisiológica. O professor vai sair do meio daqui a pouco, tá, gente? Existe de fato, gente, toda uma necessidade dessa atenção especial por conta de diversas adaptações fisiológicas que ocorrem durante a gravidez, tá? Então, a fase gestacional é o período de maior vulnerabilidade biológica do ciclo reprodutivo da mulher e traz diversas alterações para o organismo materno, não somente biológicas, mas físicas, emocionais, comportamentais e alimentares. Todas essas alterações trazem reflexo para a saúde da gestante e do bebê. Os profissionais de saúde envolvidos no atendimento às gestantes precisam entender essas alterações e se munir de conhecimentos e práticas que consigam ajudar e orientar as mulheres nessa importante fase da vida. Sobre a abrangência do atendimento nutricional às gestantes, marque o item incorreto. Então vocês percebam aqui, gente, que apesar de ser uma questão maior, né, a Consulpan ela só trouxe aqui um fato. Mas o que ela quer é outra coisa. O que ela quer é algo mínimo. Tudo isso aqui que ela trouxe não vai nos ajudar a resolver a questão. É só para você ler mais mesmo. Mas nada dessas informações aqui vai nos ajudar a resolver esses itens. Nada. Absolutamente nada. Ela só trouxe um fato. O que ela quer está aqui, ó. Sobre a abrangência do atendimento nutricional às gestantes, marque o item incorreto. Olha o raciocínio clínico que você vai ter que implicar na resolução dessas questões. Porque essas informações aqui não ajudaram em nada, não. Não é um caso clínico, tá? É um enunciado com um fato, somente isso, tá? Deixa o professor sair da frente, porque eu estou na frente aqui do item D, tá? Então, o item A. Muitas têm maior sensibilidade a odores, o que tem relação direta com as náuseas e peremeses comum na gestação. Isso significa menor ingestão de alimentos na presença dessa sintomatologia, correto? Durante a gravidez é muito comum que a gestante desenvolva essa maior sensibilidade a odores, né? Principalmente ali no primeiro trimestre, né? Isso vai desencadear náuseas e, obviamente, se a pessoa está nauseada, está vomitando, ela não vai querer comer. Ela vai, né, ter uma menor ingestão alimentar. Então isso aqui está correto. E não é o nosso gabarito. B. Durante a gravidez, há o crescimento e manutenção do feto e da placenta, formação de novos tecidos, armazenamento de gordura pela mãe e pelo feto, né? Aumento do metabolismo basal e do trabalho metabólico, além do aumento do peso corporal. Estas situações caracterizam a gestação como sendo um período de anabolismo que requer maior quantidade de energia, aumentando os requerimentos calóricos e proteicos desta fase. Correto? A gestação, ela de fato é um período anabólico, e ocorre o crescimento de novos tecidos, né? Aumento das reservas, tanto no tamanho quanto no feto. E, obviamente, para sustentar esse aumento dessas necessidades, a criação de novos tecidos, né? Vai necessitar da mãe um maior aporte de energia, né? Um maior aporte de ingestão dietética, tá? Então, portanto, se vai existir um aumento do aporte de energia, né? Isso leva ao aumento dos requerimentos calóricos e, obviamente, os proteicos, tá certo? Então isso aqui está correto.
Item C. O aumento do volume plasmático em 50% promove uma diluição fisiológica com aumento de até 20% na concentração de hemoglobina e hematócrito, que reflete em anemia. Gente, isso aqui está incorreto. O aumento do volume plasmático durante a gravidez, ele leva a uma hemodiluição. E, na verdade, isso diminui as concentrações de hemoglobina e hematócrito. Não aumenta, não. Tá certo? Então, essa diluição, essa hemodiluição, ela é a principal causa da chamada anemia fisiológica da gravidez, né? Entre aspas, tá? Onde esses valores de hemoglobina e hematócrito são mais baixos, tá? Mas isso não é um reflexo de uma anemia verdadeira, tá? É uma adaptação fisiológica. Beleza? Por conta do aumento da necessidade do feto. Aí essa conta aqui tá errado. É o nosso gabarito, item C. Item D. Entre outras alterações fisiológicas que afetam os requerimentos nutricionais da gestação, destacamos a diminuição das vitaminas C, ácido fólico, B12 e B6 no sangue, né? Um aumento da insulina plasmática, diminuição da tolerância à glicose, aumento na absorção de cálcio, de ferro e ainda variações dos níveis de triglicerídeos e colesterol. De fato, existe uma série de alterações fisiológicas que levam à diminuição de várias vitaminas, tá? E esse aumento da insulina plasmática, a diminuição da tolerância à glicose também. Além disso, pessoal, ainda existe um aumento na absorção de cálcio e de ferro, por conta do aumento da necessidade do feto, tá? E alterações no nível de lipídios, né, como triglicerídeos e de colesterol também ocorrem, tá? Então, esse aqui, de fato, é uma verdade, tá? Então, percebam que, né, a questão aqui em si, ela não trouxe pra gente nenhuma informação, apesar desse enunciado maior, ela não trouxe nenhuma informação relevante para a resolução dos itens, né? Que isso exigiu de você o quê? Raciocínio clínico, né? Conhecimento da temática, conhecimento da temática cobrada, tá? Vamos aqui para a questão de número 14, tá? Olha que questãozinha chatinha. Para a alimentação infantil estar balanceada e fornecer todos os nutrientes necessários ao bom crescimento e desenvolvimento, ela precisa ser composta de alimentos de todos os grupos descritos nas pirâmides utilizadas, como guias, né? Grupos de cereais, pães, tubérculos, frutas, grupos de verdura, legumes, grupos dos leites, queijo, glúten, feijão, carne, ovo, grupos dos açúcares, dos óleos e gorduras. Complete o quadro com o número diário de porções recomendadas para cada grupo da pirâmide alimentar para uma criança em idade pré-escolar e escolar, aceita por parte importante da doutrina médica, né? Então, isso aqui é uma fonte, pessoal, da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Então, pessoal, olha que decoreba, né? Então, vamos pegar o auxílio aqui da tabelinha para resolver essa questão. Deixa eu apagar toda a tinta aqui do slide. Então, o que é que aquela questão quer, né? Pré-escolar, escolar. Pré-escolar, escolar. Vamos lá. Carnes, pães, tubérculos e raízes. Gente, não é carnes aqui, né? É cereais. Pães, tubérculos e raiz, né? Pré-escolar, a recomendação é de 5. Então a gente já mata aqui o item A e mata aqui também o item C. Hortaliças, né? Verduras e legumes. O pré-escolar escolar, 3. Sequência 5, 3. 5, 3. E aí a gente já mata o nosso gabarito, né? É o B. Porque aqui, ó, 5, 5. Não, 5, 3. Frutas. Frutas também, pré-escolar escolar, 3. 5, 3, 3. Carnes e ovos, 2. 5, 3, 3, 2. Leguminosas, né? Feijões, tá? Leguminosas são feijões. E tem 1. Leites e derivados, 3. Óleos e gorduras, 1. E açúcares, 1. Né? Portanto, é o nosso gabarito item B, tá? Facinho essa questão, porém, questão decoreba, né, gente? Eu acho essa questão extremamente desnecessária. É simplesmente desnecessário, tá? Porque vai exigir você uma decoreba do negócio que provavelmente nem venha na sua prova, provavelmente venha, enfim. É aquela questão que sai no lucro quem sabe, né? Sai no lucro quem sabe. Literalmente, tá? Então vamos lá resolver algumas questões, mas antes disso, vamos trazer aqui um panorama geral
um levantamento, né, dos últimos 10 anos da cobrança da Consupan em relação a essa temática que nós vamos trazer aqui, tá? Então, a gente consegue perceber que dietoterapia, bastante cobrado, seguido de nutrição e saúde pública, de carências nutricionais, terapia interal parenteral, né, oral, interal e hospitalizado, né, pacientes hospitalizados e renal vem por último, né? Então percebam aqui que, né, dietoterapia, nutrição de saúde pública, carências nutricionais, TNP, TNO, TNE, né, é hospitalizado, vem com 10, né, 10% também. Mais uma vez, pessoal, uma amostra de 100 questões, tá? De 100 questões. Faz essa porcentagem aqui pra gente, tá? Então vamos resolver algumas questões, tá? Para que a gente possa ficar, ó, afiadinho, tá? As pesquisas, questão de 2015, né? As pesquisas de ingestão individual de alimentos são métodos para avaliar a insegurança alimentar. Nesse contexto, quais métodos podem ser utilizados para avaliar a ingestão alimentar, né? Então, o método para a gente avaliar a ingestão alimentar aqui, tá? Relatório 24 horas, né? História dietética e avaliação das medidas antropométricas, as quais são utilizadas para representar ou medir aspectos não sujeitos à observação direta. Gente, recordatório 24 horas não utiliza de avaliação de medidas antropométricas, tá? Errado. Relatório 24 horas, questionário de frequência alimentar, registro do peso dos alimentos ingeridos, seguido da análise do conteúdo químico e nutritivo desses alimentos. Isso é verdade, né? Vamos ver se tem algum outro item correto, tá? Mas que é verdade. A partir do questionário 24 horas, onde a gente consegue quantificar, né, a frequência de determinados alimentos, a gente consegue, né, falar para o paciente, você coloca mais ou menos quanto, né, de peso, etc. A gente consegue fazer uma análise química e nutritiva dos alimentos que esse paciente está ingerindo e se está adequado para a necessidade dele, tá? Questionário de frequência alimentar, pesquisa de orçamento doméstico baseado em entrevistas domiciliares através de avaliação das calorias disponíveis por habitante de um país com base na balança de alimentos. Errado, né, gente? Questionário de frequência alimentar, 24 horas, história alimentar, avaliação antropométrica também, errado, tá? Então, as pesquisas de ingestão individual de alimentos são métodos para avaliar a insegurança alimentar, né? O recordatório 24 horas vai avaliar isso de forma individual, tá? Então, vai avaliar a ingestão, né, alimentar desse paciente. É o recordatório 24 horas. É o mais adequado de acordo com o que a questão traz aqui pra gente, beleza? Questão de número 2. O professor vai sair da frente daqui a pouquinho para que fique melhor, tá? O aprendizado dela, porque eu estou com o meu cabeção aqui na frente, a questão é muito grande. O PENAI é essencial para todo o ecossistema escolar, pois fornece aos alunos da rede pública de ensino um alimento de qualidade e acessível a todos. Sobre o objetivo do PENAI, assinale a alternativa, então, correta. Ok? Alternativa correta. Item A. Promover o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, somente por meio de ações de ativação alimentar durante o período letivo, tá? Focar apenas em ações de educação alimentar durante o período letivo, sem considerar a oferta de refeições, né? Gente, seguinte, vamos seguir, tá? A gente volta já aqui para discutir melhor. Favorecer o crescimento, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, somente por meio da oferta de refeições que cubram suas necessidades nutricionais durante o período letivo. C. Contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Garantir o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de práticas de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram 50% das suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Acho que deu para vocês, eu não vou sair da frente não. E aí? Então vamos lá. O item A ele faz aqui o seguinte, ó. Promover o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, somente por meio de ações de educação alimentar durante o período letivo. Isso não é o objetivo do PENAI, tá? Quer dizer, não somente por meio de ações de educação alimentar, né? Aqui não está considerando, por exemplo, a oferta de refeições.
Aí já o item B, ele fala favorecer o crescimento, o rendimento escolar, a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, somente por meio da oferta de refeições. Somente por meio da oferta de refeições? Não. Também precisa existir educação alimentar. Então, né, essas questões aqui, elas não se complementaram. Faltou um complemento para elas se tornarem corretas. Portanto, não é o nosso gabarito. Nosso gabarito, de fato, pessoal, o item C, porque ele traz tudo isso e fala por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo. O item D está errado por quê? Né? Porque ele fala sobre cobrir apenas 50% das necessidades nutricionais durante o período letivo. E o objetivo do PNAE não é cobrir somente 50%, é 100%, tá certo? 100%. Então, esse item está incorreto, o item D. Partimos para a questão de número 3. Vamos lá. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, é uma política pública de muita importância, visto que é um dos programas de segurança alimentar e nutricional de maior longevidade no Brasil. Levando em consideração, os participantes do PNAE assinalem a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. 1. Responsável pela coordenação do PNAE, pelo estabelecimento das normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e avaliação do programa, bem como pela transparência dos recursos financeiros. 2. Órgão colegiado de caráter... Então vamos ver aqui, né? O item 1 primeiro. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Alimentação Escolar e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Gente, responsável pela coordenação do PNAE não tem como ser um Conselho de Alimentação Escolar, não, tá? Não só pela coordenação, mas pelo estabelecimento das normas gerais de planejamento, pela execução, pelo controle, pelo monitoramento, avaliação do programa e a transparência dos recursos financeiros. Vocês conseguem perceber que é o órgão mais complexo, tá? Então, é o FNDE, tá certo? O Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Então, a gente elimina aqui 2 itens, tá? Não é o item B e não é o item C. Não é o item B, não é o item C. Agora vamos ver o que eles falam aqui, né? Órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eu estou falando do CAI, o Conselho de Alimentação Escolar, tá certo? Então, nosso gabarito aqui é o item D, né? O FNDE. E o CAI. Ok? Perfeito. Então já deixa anotadinho aí, não para você não, poxa, perder as coisas, as informações. Já falei, já repito que a resolução de questões é um processo ativo de estudos, tá? Ela vai, fica aí, anota aí. Você não pode esquecer, tá? Questão de número 4 traz o seguinte pra gente. As dietas hospitalares podem ser padronizadas segundo as modificações qualitativas e quantitativas da alimentação normal, assim como da consistência, da temperatura, do volume e valor calórico total, as alterações de macronutrientes e restrições de nutrientes. Com isso, podem ser classificadas a partir das suas principais características, indicações e alimentos ou preparações que serão servidos. Em relação às dietas especiais realizadas em ambiente hospitalar, marque o item incorreto. Dieta líquida restrita são recomendados alimentos com bebidas isotônicas, suco de frutas coados, entre outros. Isso é uma definição correta de dieta líquida restrita, tá, pessoal? Vocês percebem ali que muitos pacientes em cirurgia bariátrica, eles reiniciam a dieta, quando retomam a dieta, algumas bebidas isotônicas, para repor alguns eletrólitos, alguns sucos de frutas coados para não ter fibra e aumentar resíduo gástrico, né? Então, essa aqui é a informação correta. Dieta líquida completa deve-se evitar os alimentos como os pães, biscoitos, obviamente, farelos, farinha de trigo e grãos de cereais, legumes, verduras crus inteiros, carnes em pedaços embutidos, queijos duros, frutas inteiras. Correto. Uma dieta líquida completa, você percebe que nenhum alimento aqui é líquido, né? Nenhum desses aqui é líquido. Então, isso é correto. Item C. A dieta líquida completa apresenta todos os alimentos da preparação na forma líquida. Perfeito. E é prescrito para os pacientes que necessitam de mínimo de esforço digestivo e de pouco resíduo. Correto. Item D. Na dieta pastosa podem ser consumidos pelo paciente alimentos como pães macios, bisnagas, biscoitos sem recheios, torradas, bolo simples, mingau com farinha refinada e arroz integral cozido. Gente, arroz integral cozido, torrada, bolo simples, né? Não.
mingauzinho, um pão macio, né? Até vai, mas biscoito, assim, eu não entro numa dieta pastosa. Então essa informação é incorreta, portanto é o nosso gabarito, tá? É o nosso gabarito. Questão de número 5. A mesma prova, né? Traz duas questões aí sobre dietas orais hospitalares, TNO. Né? O cuidado no ambiente hospitalar é cada vez mais discutido e atualizado para melhorias. Para uma melhor implementação do cuidado nutricional, as unidades de alimentação e nutrição hospitalar são organizadas em duas subunidades. Uma responsável pelo planejamento, produção e distribuição das refeições e outra pelo atendimento clínico nutricional. Dentre várias outras coisas, existem mapas de dietas para padronização, que inclui a mudança da consistência, né, as dietas especiais modificadas. Em relação às dietas modificadas, a sua consistência marque a alternativa que apresenta a opção menos evoluída para a mais evoluída. Muito provavelmente, não sei se você já assistiu alguma aula minha sobre terapia nutricional oral, mas eu falo que existe um padrão, tá? Todo hospital tem o seu mapas de dietas, tá? E as dietas consideradas dietas hospitalares em relação à sua consistência. Nós temos as dietas terapêuticas. As dietas terapêuticas, por exemplo, para paciente hipertenso, diabético, renal crônico. Mas a gente precisa que primeiro venha a consistência. Eu posso muito bem ter uma dieta pastosa para um paciente diabético, como posso ter uma dieta geral para o paciente diabético. Então, primeiro a gente frisa a consistência. Existe um padrão que deve ser seguido, tá certo? Que deve ser seguido, mas às vezes existe ali algumas adaptações, tá bom? Então vamos lá. A questão que é a menos evoluída para a mais evoluída. Então, item A, líquida, pastosa, pastosa liquidificada, branda e geral. A pastosa liquidificada, gente, ela é menos evoluída que a pastosa. Tá certo? Ela é menos evoluída que a pastosa. Portanto, tá errado. Tá? Tá errado. Líquida restrita, beleza. Líquida completa, beleza. Pastosa, pastosa liquidificada. Mais uma vez, a pastosa liquidificada, ela é menos evoluída que a pastosa. Item C, líquida, líquida pastosa, pastosa, liquidificada. Mais uma vez errada, a mesma coisa. Nosso gabarito vai entender, gente. Eu tenho uma dieta líquida restrita, líquida completa. O paciente fica na líquida restrita, iniciei a líquida restrita, tolerou bem, não teve nenhum sintoma gastrointestinal, tolerou bem, pipipipopopô. Vamos para a líquida completa. Já tem um pouco mais de resíduos, vamos ver como é que fica a tolerância dele. Massa, tolerou bem, né? Vamos aumentar o aporte nutricional agora. Vamos para a pastosa liquidificada. Massa, tolerou bem, deglutição, esvaziamento gástrico ok, sem gases, sem distensão. Muito bom. Vamos evoluir para pastosa. Pum, pastosa, para branda e posteriormente a geral. Geralmente, tá? É essa aqui a consistência da grande maioria dos hospitais, tá certo? A grande maioria dos hospitais. Perfeito, perfeito, perfeito. Questão de número 6 traz o seguinte pra gente. A alimentação oral é a mais fisiológica e deve ser sempre a via preferida para a nutrição. Levando em consideração a terapia nutricional enteral e o uso da via oral como prioritária, analise as sentenças a seguir e julgue como verdadeira ou como falsa, tá certo? Vamos lá. O diagnóstico nutricional dietético não confirma a relação entre a adequação da ingestão de calorias e nutrientes e o déficit nutricional metabólico ou a queda do estado geral apresentada pelo paciente. Gente, é claro que isso é falso. O diagnóstico nutricional dietético, ele confirma sim a relação entre a ingestão calórica e o déficit nutricional do paciente. Poxa, tu tem um paciente magro, emagrecido, sei lá, com câncer de esôfago, desnutrido. Como é que a ingestão nutricional, um diagnóstico nutricional não vai confirmar essa relação? Um déficit nutricional ali, claro, evidente. Paciente ingerindo menos, diagnóstico nutricional lá embaixo, você fez o diagnóstico, poxa, o cara está desnutrido. Vamos ver como é que está a ingestão alimentar dele? Aí você vê a ingestão alimentar do cara está lá abaixo. Não sei, né? Seu diagnóstico nutricional dietético confirma sim essa relação. Tá? Portanto, é falso. Se é falso, vamos trabalhar aqui a eliminação. O item B fala que esse primeiro é verdadeiro. Não tem como. O item D também. Não tem como.
plano de cuidados nutricionais é estabelecido tomando por base, né? Então, quando eu vou fazer um plano de cuidado nutricional, eu preciso estabelecer por base o quê? A doença de base do paciente, perfeito. Tratamento proposto, se é clínico, se é cirúrgico, perfeito. O risco nutricional desse paciente, isso mesmo. Avaliação dietética quantitativa e qualitativa, né? E avaliação do cenário dietético nutricional, perfeito, isso é verdade. FV. FV. Mantém, ó. Item A, né? FV. Item C, FV. O que vai matar agora é o último item. O cálculo teórico de calorias e proteínas, comparado ao que realmente foi ingerido pelo paciente, norteará as ações para os ajustes da via oral. É muito verdade, gente. Existe algo que a gente chama no hospital e a gente avalia isso, né? Precisa avaliar isso, é o prescrito versus o infundido, né? Quando a gente fala, por exemplo, de terapia nutricional oral. Terapia nutricional interal, na verdade, tá? É o prescrito versus o infundido. Aquilo que eu prescrevo para o paciente é o que eu considero adequado para ele. Então eu estabeleci lá uma meta de, sei lá, de 1.500 calorias e de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso para 1 litro de dieta. Então eu sei que com 1 litro de dieta, se meu paciente tomar nessas 24 horas, ele vai atingir suas necessidades nutricionais. Na teoria. Na prática, pode ocorrer alguma coisa que influenciou na não ingestão do paciente. Sei lá, pausou para um exame, a enfermeira pausou a dieta, alguém, um fisioterapeuta foi fazer uma movimentação com o paciente, pausou a dieta, o paciente não ingeriu, o farmacêutico falou que precisava de uma pausa da dieta por conta de interação droga-nutriente, e aí o paciente não tomou tudo, né? Se ele não tomou tudo aquilo, então ele, poxa, o cara não atingiu as necessidades dele, vou precisar adequar. Da mesma forma, a ingestão por via oral. Não sei, sei lá, às vezes o médico ele não faz essa avaliação de forma correta, gente, é muito comum. O paciente não tem arcada dentária, o paciente é banguelo, né? E o médico prescreveu uma dieta geral, prescreveu uma dieta branda. O paciente não está aceitando bem essa dieta. Você vai lá, faz a adequação, porque, poxa, foi prescrito, mas não foi ingerido, né? Então você vai e vai adaptando, tá? Então, verdadeiro, tá? Questão de número 6. Vamos agora para a questão de número 7. A conceito. Cadê minha caneta? Minha caneta? Aqui, achei. Tive que riscar para ver, porque o marcador é muito pequenininho. Será que tem como aumentar esse marcador, gente? Opções de seta. Deixa eu lá. A conceituação clássica de terapia nutricional é o conjunto de procedimentos terapêuticos que visam a manutenção e recuperação do estado nutricional do usuário por meio da nutrição parenteral ou interal. Sobre o tema, analise os itens abaixo. Esse item aqui, gente, eu queria corrigi-lo. A conceituação clássica de terapia nutricional, o conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção e recuperação do estado nutricional do usuário por meio de nutrição parenteral e interal. Só que a oral também é terapia nutricional, tá? Vocês não vão sair por aí dizendo que terapia nutricional é só interal para parenteral. Terapia nutricional também é terapia oral, tá certo? Oral. Item 1. A nutrição interal abrange o suporte nutricional para os pacientes incapazes de consumir nutrientes suficientes por via oral. A via interal é a primeira opção terapêutica da intervenção nutricional, preservando da estrutura fisiológica do trato gastrointestinal. Né, gente? Correto. Item 1. Correto. Gastrointestinal pode modificar a resposta de estresse e melhorar a evolução clínica final do paciente. Beleza, é isso mesmo. As dietas interais artesanais constituíram um marco na nutrição interal. Surgiram várias tentativas de definir fórmulas que pudessem ser empregadas com segurança na prática clínica. O custo quase sempre elevado das dietas industrializadas e o reduzido orçamento dos hospitais exige dos nutricionistas a opção pela dieta artesanal, no exercício da técnica dietética. Gente, isso é verdade, tá? Representou de fato um marco. É o mais adequado? Não, não é o mais adequado, mas a questão não está falando sobre isso, está falando sobre custo, tá? A dieta artesanal entrou como uma opção, tá? Obviamente, existe o risco de contaminação, existe, mas no exercício da técnica dietética, tá certo? Então, empregando ali todas as técnicas dietéticas, né? Beleza. B. Aqui, ó, o item 1 está incorreto, né? Não está, e o item 2 está incorreto, não está, tá certo. Então fica só entre o A e o D, né? Para que ocorra a indicação de terapia funcional interal, é necessário que o trato digestivo esteja total ou parcialmente funcionante e, de modo geral, utilizá-lo por menos 30 dias. O que é que vocês acham? Gente, por pelo menos de 5 a 7 dias, tá? O paciente tem indicação de sonda, mas ele não vai usar por
por 30 dias, não, vai usar por menos. Ah, então não vamos deixar ele lá. Claro que não, né, gente? É um período de tempo muito longo. É um período de tempo muito longo. Ah, você tem indicação de nutrição interal, mas você nem vai chegar a usar 30 dias, não. Então nem vou pôr, não. Claro que não. 30 dias é muito tempo, né? Você tem lá um paciente entubado, que tem a probabilidade de passar menos de 30 dias entubado, por exemplo. Menos de 30 dias entubado. Vai deixar esse paciente 30 dias de jejum? Não, né? Então tá incorreto isso aqui, tá, gente? Tem 3 está incorreto. E aí a gente mata o nosso gabarito, né, gente? Porque aqui fala todos os itens estão corretos? Não. A gente viu que tinha 2 itens. O item 3 está incorreto, né? Então nem todos estão corretos. Então nosso gabarito é o item D, tá? Beleza. Aqui o item 4 fala, né, só o seguinte: terapia adicional parenteral refere-se à oferta de nutrição por via parenteral, sendo venosa central ou periférica, realizada quando o trato gastrointestinal está indisponível ou quando a necessidade nutricional não pode ser atingida de forma completa pelo trato gastrointestinal, seja ele por via oral ou interal. Tá, gente? Ó, a via parenteral, ela pode ser usada, quando fala aqui nessa segunda parte, como forma suplementar. Às vezes acontece, gente, do paciente de via interal ou via oral não conseguir atingir suas necessidades por conta de sintomas digestivos. Você aumenta um pouquinho a caloria da dieta, o cara, sei lá, tem uma diarreia, aumenta a distensão, acontece uma série de coisas que impedem com que ele atinja suas necessidades nutricionais. Sei lá, um refluxo grave, aí, bum, volta a dieta, né? Então, a parenteral, ela entra como uma forma de suplementar a ingestão calórica e proteica para que aquele paciente não fique desnutrido, apesar do trato gastrointestinal estar funcionando, entendeu? Então, vamos para a questão de número 8. Faz o seguinte pra gente. A preparação da nutrição interal envolve a avaliação da prescrição dietética, a manipulação, o controle de qualidade, a conservação e o transporte da nutrição interal. E exige a responsabilidade e a supervisão direta de um profissional de saúde qualificado. Sobre o procedimento de preparação de nutrição interal, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, a nutrição interal, né, não é só a nutrição interal, bota pra cá. Não, tem todo um controle. Exige a prescrição médica, a prescrição dietética, a manipulação, controle de qualidade, conservar, fazer o transporte, a infusão, né? Então, existem diversas etapas para que a dieta interal chegue ao paciente, tá? Então, existem profissionais que são responsáveis por cada etapa. Às vezes, algum profissional é responsável por mais etapas, outros por menos, tá certo? Então, vamos lá, né? Você já assistiu alguma aula minha, se você sabe lá, de terapia funcional integral, eu falo sobre a RDC, tá certo? Que no que diz respeito às atribuições dos profissionais da equipe multidisciplinar de terapia nutricional, tá? Então, item A. O profissional médico é responsável pela supervisão da preparação da nutrição integral. Não. O médico é responsável pela prescrição médica da terapia nutricional integral, tá certo? Ele não é responsável para supervisar a preparação. Né? O médico não fica ali olhando para as copeiras, manipulando as dietas. Não, o médico não faz isso. O profissional nutricionista é responsável pela supervisão da preparação da nutrição integral. É ele mesmo. Tá? Não é o farmacêutico e não é o enfermeiro responsável pela supervisão da preparação. Tá? Supervisionar as copeiras. Porque, gente, terapia integral, se for dietas de sistema aberto, né? Tá aqui, ó, 1 litrinho de dieta. A copeira vai manipular, sei lá, você prescreveu 200 ml para o paciente, né? Ela vê se ela está voltando correto, se ela está com a touquinha, se ela está utilizando as medidas para, né, fazer uma dieta interal segura a este paciente, né, para que não tenha risco de contaminação, de infecção, de nada disso, tá certo? De algum tipo de contaminação cruzada que vá comprometer a saúde do paciente, tá? Tendo em vista isso, nós vamos para a questão de número 9. Essa questão traz o seguinte para a gente de enunciar, tá? Então, entende-se por terapia nutricional integral o conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio de nutrição integral. Levando em consideração o regulamento técnico para a terapia de nutrição integral publicado pela Anvisa, analisa as afirmações a seguir em verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Os profissionais não participantes da equipe multiprofissional que queiram atuar na prática da terapia nutricional devem fazê-lo de acordo com as diretrizes traçadas pela equipe multiprofissional de terapia nutricional.
Perfeito, tá? Então, a equipe multiprofissional de terapia nutricional, ela contempla o médico, o nutricionista, o farmacêutico e a enfermeira. Obrigatório. Obrigatório esses quatro para se ter uma comissão de terapia nutricional integral, tá? Ou de equipe de multidisciplinar de terapia nutricional. Qualquer outro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, eles precisam se adequar às diretrizes da MTN, tá certo? Então, os profissionais não participantes que queiram atuar precisam sim estar de acordo com as diretrizes, tá certo? Então, isso é uma verdade. Cadê minha canetinha? Vamos eliminar B. Vamos eliminar D. Ao nutricionista, compete realizar todas as operações inerentes à prescrição dietética. Composição, preparação da nutrição interal, atendendo às recomendações das boas práticas de preparação da nutrição interal. Então, de fato, isso aqui é uma verdade, tá, gente? O nutricionista ele é responsável por todas as operações inerentes à prescrição dietética. Então, ele precisa se adequar à composição daquela dieta que ele está prescrevendo, né? Quantidade de calorias, de proteínas, de lipídios. É responsável pela preparação, tá? Olhando ali, como a gente conversou no slide anterior, na questão anterior, as boas práticas que estão envolvidas na manipulação referente à preparação da nutrição interal, tá? Então isso é uma verdade, tá? Então nosso gabarito é o item C, porque o item A diz que o segundo item é o item F, não é, tá? Então a prescrição dietética da ATNE deve contemplar o tipo e a quantidade dos nutrientes requeridos pelo paciente, considerando seu estado mórbido, seu estado nutricional, suas necessidades nutricionais e as condições do trato digestivo desse paciente. Então, perfeito, exatamente isso. Questão de número 10. Um dos atributos mais importantes de um alimento é a cor, já que ele determina sua aparência e pode ser um critério para a qualidade do produto. A cor deve-se à presença de pigmentos naturais ou pela adição de corantes. Os pigmentos naturais são um grupo de substâncias com estruturas e propriedades físicas e químicas diferentes. Existem diversos tipos de pigmentos encontrados na natureza. Um deles está presente tanto em alimentos de origem animal ou de origem vegetal. São responsáveis pelas cores de alimentos alaranjados, avermelhados e amarelados e possuem atividade pró-vitamina A e possuem atividades antioxidantes. Assinale a alternativa correta que contém esse pigmento citado no texto acima. Gente, esse aqui é clássico, né? Não é os flavonoides, não é a clorofila, não é as antocianinas. Os flavonoides você vê ali mais no cacau, né? As antocianinas mais nas frutas vermelhas e os carotenoides de fato mais nos alimentos alaranjados, tá? Mais nos alimentos alaranjados. Essa aí é uma clássica, né? Uma clássica. Então vamos para a questão de número 11. Estamos próximos aí de finalizar nosso simulado da consulta. Né? Traz o seguinte: para cada condição patológica a seguir, complete com carência nutricional ou deficiência nutricional, tá? Então a gente tem aqui as condições e a gente vai caracterizar se é uma deficiência, uma carência nutricional ou um distúrbio, tá? Carência é quando falta algo, falta algum nutriente e gera aquela condição. O distúrbio nutricional ele pode ser ocasionado por outras questões. Aconteceu alguma coisa ali que mexeu com o normal, com o fisiológico, com a homeostase, tá certo? Então, vamos lá. A anemia ferropriva, gente, ela é uma carência nutricional ou ela é um distúrbio nutricional? Ela é uma carência nutricional. De quê? De ferro, certo? Então, é uma carência nutricional. Então, CN. Vamos botar aqui, ó. E vamos trabalhar a eliminação. Já elimino o item A e eu já elimino o item C. Porque esses itens dizem que é um distúrbio nutricional. Não. É uma carência. Ah, professor, mas existe alguma coisa... Deficiência de ferro, ela pode ser pela falta de ingestão ou pela falta de absorção. Correto. Tá certo? Correto. Mas a falta de absorção pode estar relacionada a outras coisas. Tá? Pode ser de dois alimentos que interação nutriente-nutriente, pode ser por conta de uma doença intestinal. Tá? Então, não chega a ser distúrbio, tá certo? É carência nutricional. Obesidade. Obesidade, gente, ele é um distúrbio nutricional. Um distúrbio nutricional advindo do excesso de calorias, excesso de nutrientes. Então é um DN, tá?
Então aqui a gente já mata o nosso gabarito, né, gente? Já mata, entender. Diabetes é um distúrbio nutricional também, um distúrbio glicêmico. Bócio endêmico é uma carência nutricional, né? É uma carência nutricional pela deficiência de idoso. Raquitismo é uma carência nutricional, né? Deficiência geralmente de vitamina D, de cálcio, de fósforo, né? Hipertensão arterial é uma deficiência nutricional, um distúrbio nutricional, na verdade, né? É associado ao excesso de sódio na dieta, tá bom? Ok? Esse é o nosso GABS, nosso gabarito. Item D, tá? Então percebam isso, tá, gente? A deficiência de, ou a diferença de carência nutricional e o que é distúrbio, tá? Deu para entender o que é um distúrbio, tá? Geralmente associado ali a um excesso, tá? Excesso de sódio causou um distúrbio nutricional, excesso de glicose causou um diabetes, excesso de obesidade causado por um excesso de nutrientes, né, de calorias. Questão de número 12 traz o seguinte pra gente. Segundo as recomendações atuais do CADOC, KDOQI, na diretriz de prática clínica para nutrição e doença renal crônica, né, o Clinical Practical Guideline for Nutrition in KCD, né, fala o seguinte: para a manutenção do estado nutricional de pacientes do estágio 5 da doença renal crônica em diálise peritoneal, metabolicamente estável, sem diabetes, a recomendação de proteína diária é de... Gente, olha aqui, como estudar paciente renal é um negócio sem vergonha, né? Eu quero a recomendação de proteínas, mas eu não quero uma recomendação qualquer. Eu quero uma recomendação de proteína para manutenção do estado nutricional do meu paciente, que esteja no estágio 5 de uma doença renal crônica, em diálise peritoneal, metabolicamente estável, e ele não pode ter diabetes. Olha tudo que você tem que aprender, tá? Então, de 1.0 a 1.2, a gente sabe que não tem necessidade de 0.6 a 0.8 e de 0.55 a 0.6, porque o paciente está em diálise, então a gente consegue trabalhar uma ingestão proteica mais alta, tá? Então fica acima de 1.0. Se fica acima de 1.0, pessoal, ou é A ou é C. Vamos ver o que é que o guideline fala? O guideline fala pra gente que, ó, em adultos com doença renal crônica, né, em estágio 5, que não tem diabetes, né, aqui fala o que tem diabetes, tá? Mas a recomendação para o sem diabetes também se adequa, tá? A recomendação de proteína, gente, é de 1.0 a 1.2, tá certo? 1.0 a 1.2 é o que o guideline traz pra gente, tá? Aqui falou 1.3, já passa, tá certo? Já passa. Então deu... Gente, paciente renal, vocês precisam olhar proteínas, recomendações proteicas. Precisa entrar na tua cabeça as recomendações proteicas, tá? Hoje a melhor referência pra gente, que cai mais em prova, é esse guideline aqui do CADOC, tá certo? Questão de número 13 traz o seguinte pra gente. Os itens a seguir indicam alguns dos critérios utilizados para diagnosticar a síndrome metabólica, exceto alteração na glicemia em jejum, normalmente apresentando valores acima de 110. Pressão sistólica maior que 130 ou diastólica maior que 85. Colesterol HDL apresentando valores menores que 40 nos homens e menores que 50 em mulheres. D. Hormônio do crescimento, GH, apresentando valores menores que 0,5, dando início a um quadro de caquexia. Gente, fica meio que óbvio aqui que hormônio do crescimento apresentando valores menores que 0,5 e início a quadro de caquexia não tem nada a ver com síndrome metabólica, tá? Alguns critérios para síndrome metabólica, até aqui, né, a gente tem diversos, né? Mas vamos aqui para o IDF, né? Acho que é o mais bem aceito, tá certo? Ó, hipertensão arterial acima de 130, né? A sistólica e a diastólica, né? Então aqui é um critério, ó, o item B é um critério. Obesidade, né? Fala aqui, obesidade, deixa eu ver. Triglicerídeos, ele traz HDL, ó, menor que 40, né, ó. Então é um critério, tá? Glicemia acima de 110 é um critério, tá certo? Então é isso, gente. É o item D, não tem nada a ver. Nenhum desses critérios aqui, nenhum desses estudos, eles trazem o hormônio do crescimento menor que 0,5
e dando início a um quadro de caquexia como um quadro de síndrome metabólica não, tá certo? Então vamos para a questão número 14, que traz o seguinte pra gente. De que forma os hormônios da tireoide podem influenciar no ganho ou na perda de peso, tá? Valores altos dos hormônios T3 e T4 podem levar a maior captação do iodo, retirando dos tecidos. Dessa forma, a concentração desse mineral no sangue ficará baixa, aumentando a demanda via alimentação. A ingestão ineficiente tende a levar à desregulação do organismo e à perda de peso excessivo. Gente, tem nada a ver isso aqui. Nada a ver. Nada a ver, tá? Valores baixos, T4 e T5, influenciam na termogênese, estimulando uma maior queima de gordura, de energia pelo organismo. Consequentemente, esse quadro provoca perda de peso visceral. O contrário, por sua vez, aumenta a termogênese e provoca menor queima de energia. Não é T4, T5. Tá errado isso aqui. A desregulação dos hormônios da tireoide pode produzir efeitos na formação de massa muscular. Pode produzir efeitos na formação de massa muscular. Dessa forma, valores altos tendem a aumentar a formação da massa e o ganho de peso através da composição corporal. Por outro lado, valores reduzidos diminuem a massa muscular magra e a composição corporal. Gente, não, tá? Não. Valores baixos dos hormônios T3 e T4 podem intervir na termogênese na regulação do metabolismo. Dessa maneira, este ficará reduzido e pode estimular o ganho de peso. Já a situação inversa pode acelerar demasiadamente o metabolismo, estimulando a perda rápida, às vezes descontrolada do peso. Exatamente. Valores baixos de T3 e T4, gente, eles não estão associados ao ganho de peso. Eles podem estimular, tá? Podem estimular, mas não é porque tem hipotiroidismo que é obeso. Tem uma sentença de obeso, tá certo? E da mesma forma, o hipertiroidismo, né? Ele leva de fato um aumento do metabolismo e pode levar a uma rápida perda de peso, né? Uma dificuldade de ganhar peso, tá certo? Então é o item D, tá? Questão de número 15 traz o seguinte pra gente. As doenças inflamatórias intestinais são distúrbios inflamatórios crônicos do sistema digestório que afetam crianças e adultos, com o diagnóstico de 15 a 20% na infância. Sobre este grupo de doenças e sua dietoterapia, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A retocolite ulcerativa é caracterizada por lesões descontínuas e transmurais que podem afetar qualquer parte do sistema digestório da boca ao ânus. Gente, é a doença de Crohn que é caracterizada por essas lesões descontínuas e transmurais que afetam qualquer parte do sistema digestório, tá? A retocolite, ela tem aqui, pode ter aqui nessa porção do intestino, pode ter aqui nessa porção, tá certo? São lesões descontinuadas, a doença de Crohn, tá certo? Já a retocolite, ela pega uma parte, tá certo? Ela pega uma parte inteira. A doença de Crohn é restrita ao colo e reto, afeta apenas a mucosa e submucosa da parede intestinal de modo contínuo. Não. Essa é a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa é restrita ao colo e reto, afeta apenas a mucosa e submucosa da parede intestinal de modo contínuo, tá certo? Então aqui, ó, essa caracterização aqui do item A é da doença de Crohn. E essa descrição aqui, tá? É da retocolite ulcerativa. Tá? Por isso as duas estão erradas. C. Entre os fatores determinantes das alterações nutricionais identificadas nas DIs, podem ser destacadas a má absorção intestinal decorrente da inflamação e a necessidade nutricional aumentada pela atividade da doença. Isso está correto, tá? D. As necessidades nutricionais da DI são estreitamente relacionadas com o estado nutricional do paciente, tendo nenhuma relação com a atividade da doença. Tem total relação com a atividade da doença, tá? Às vezes, dependendo da atividade da doença, o indivíduo está absorvendo menos, o indivíduo está necessitando mais de algum nutriente, alguma coisa do tipo, tá certo? Então, o nosso gabarito é o item C. Para você que quer adquirir algum dos preparatórios, o pessoal aqui do curso vai deixar aí no chat, tá? O link para você adquirir, entrar no preparatório para ter uma preparação bem mais completa para garantir ainda mais a sua aprovação.